A inteligência artificial já deixou de ser só uma ferramenta, né? Hoje ela é praticamente um novo ambiente em que a gente vive. Um ecossistema digital que está redefinindo as regras do jogo. Então a ideia aqui é a gente explorar juntos como navegar nesse novo território. E para a gente conseguir entender a IA, vale a pena pegar emprestada uma ideia do pensador indígena Ailton Krenak. Ele fala que o rio tem duas faces. Por um lado, ele nutre da vida, mas por outro, ele ameaça, traz perigo. Para sobreviver na beira do rio, é preciso ter um respeito e um entendimento muito profundo da natureza dele. E olha, essa mesma sabedoria é o que a gente precisa agora, vivendo às margens desse rio gigante e imprevisível que é a inteligência artificial. Isso leva a gente a uma pergunta fundamental. E se a inteligência artificial for o nosso novo rio? A gente não está mais na beira de um rio de água, mas navegando num oceano de dados. A IA é esse novo ecossistema cheio de oportunidades incríveis, mas também de armadilhas escondidas. Nossa tarefa, então, é aprender a navegar com habilidade e, claro, com visão de futuro. Ok, a primeira grande tentação da IA é essa promessa de eficiência. Ela parece oferecer um atalho para quase tudo. Só que essa corrida pela velocidade tem um preço, sabe? Um custo oculto que a gente paga com a profundidade do nosso próprio aprendizado. Pensa só num estudante que tem um trabalho para fazer sobre a Revolução Francesa. O primeiro impulso hoje em dia é, por que não pedir para a IA escrever tudo? Parece a solução perfeita, né? A otimização máxima do tempo. Mas será que é mesmo? É aqui que a gente se depara com uma escolha. Existe o caminho fácil, terceirizar o pensamento para a IA. O trabalho fica pronto, a tarefa entregue, mas a mente continua igual. Ou existe o caminho inteligente, usar a IA como uma parceira de aprendizado. Imagina só, entrevistar Napoleão, interpretado pela IA, sobre as ambições e os medos dele. A diferença no aprendizado é gigantesca. Um caminho leva a uma nota, o outro leva ao conhecimento de verdade. E isso não é só teoria, não. É ciência. Um estudo feito no MIT resolveu testar essa ideia na prática. Eles dividiram uma turma para ver o que acontece de fato quando a IA entra na equação do aprendizado. E os resultados, como dá para ver, foram bem surpreendentes. O grupo que usou IA foi muito mais rápido. Uma vitória clara para a eficiência, certo? Só que não. Uma semana depois, a verdade apareceu. O grupo da IA tinha esquecido quase tudo. Já o outro grupo, aquele que ralou com o problema, lembrava de cada detalhe. Eles aprenderam. Isso ensina uma lição fundamental. O verdadeiro aprendizado muitas vezes floresce na ineficiência. Bom, isso nos leva a uma verdade que não dá para ignorar. Nesse rio de informações geradas por IA, a gente não pode se dar ao luxo de ser só um passageiro. A gente precisa se tornar navegador. Um navegador especialista, questionando cada correnteza e guiando a jornada com um olhar bem crítico. O grande perigo da IA é o poder de persuasão que ela tem. Ela é mestra em criar um conteúdo que parece perfeito, que soa como verdade. E nós, humanos, somos meio que programados para acreditar naquilo que é bem apresentado. Essa é a armadilha da confiança cega. Olha só esse caso real. Pediram para uma IA listar as leis de Newton. Ela começou com toda a confiança. Primeira, segunda, terceira e não parou por aí. Simplesmente inventou uma quarta, uma quinta e até uma sexta lei. É uma demonstração muito clara de que a IA pode estar confiantemente errada. Quando foi confrontada, a IA se desculpou toda educada. Mas imagina se quem pediu tivesse simplesmente copiado e colado a resposta. A desinformação teria se espalhado. Esse exemplo é um lembrete bem forte. Nunca confie sem verificar. Mas o perigo não vem só da IA. Ele vem de dentro da gente também. Nossos próprios preconceitos podem transformar a IA num espelho, que só reflete e amplifica o que a gente já acredita. E aí se cria uma câmara de eco bem perigosa. Uma professora contou uma história fascinante. Um aluno chegou todo feliz dizendo que tinha resolvido o grande mistério de Dom Casmurro. A prova dele? Uma confissão da Capitu, que ele conseguiu extrair da IA fazendo perguntas direcionadas. Na busca por uma resposta definitiva, ele acabou destruindo a essência da obra, aquela ambiguidade que nos convida a pensar, a debater, a imaginar. Ele trocou a riqueza da dúvida pela pobreza da certeza. Ok. Depois de navegar por essas águas mais perigosas, vamos agora explorar outra margem do rio. Qual é a grande promessa da IA? É a libertação. É a chance de a gente se livrar do trabalho repetitivo e recuperar nosso tempo para sermos de fato humanos. O autor da fonte desta análise nos conta uma história pessoal sobre a tirania da rotina. Todo santo dia, o mesmo ritual monótono.
mergulhar num mar de notícias para produzir um resumo. Uma tarefa que consumia não só o tempo, mas a energia vital dele. Até que um dia, no meio dessa tarefa, uma vozinha interrompeu. Papai, o sol está indo dormir! Era o filho dele, com um convite para um momento sagrado, um ritual de despedida do dia. Um momento de pura humanidade que o trabalho estava quase apagando. Naquele momento, ele teve uma epifania. Ele recorreu à tecnologia, mas não como uma distração, e sim como uma libertadora. Programou um assistente de IA para assumir aquela tarefa que o afastava da família. E foi assim. Enquanto a IA compilava os dados, ele e o filho se conectavam com o universo, assistindo ao pôr do sol. Quando ele voltou, o trabalho estava pronto. E ele percebeu. Essa era a verdadeira promessa da IA. Não é nos substituir, mas nos restaurar. Afinal, por que a gente criaria uma IA para ver o pôr do sol no nosso lugar? Então, a gente chega ao ponto central da questão. Como é que se navega nesse rio poderoso da IA? A resposta é ao mesmo tempo simples e profunda. A escolha é nossa. O futuro não é algo que simplesmente acontece com a gente. É algo que a gente cria. Existem dois caminhos que levam ao fracasso: o medo, que nos paralisa e nos deixa para trás, e a ingenuidade, que nos cega para os perigos e nos torna presas fáceis. Os dois são, no fundo, formas de abrir mão do nosso poder de escolha. O caminho certo é o do navegador sábio, aquele que enxerga a IA pelo que ela realmente é, uma ferramenta poderosa criada por nós e para nós, e que, se for usada com intenção, pode nos libertar para sermos mais criativos, mais presentes, mais humanos. E assim, a gente não termina com uma resposta, mas com um convite. A questão não é o que a IA vai fazer com a gente, mas o que nós vamos fazer com ela. Como essa ferramenta pode ser usada para ampliar a nossa própria humanidade? A jornada está só começando e o leme está em nossas mãos.